bater um papo aqui eu e você que você não consegue ter com nenhum amigo seu? Porque começar na internet pode ser uma das experiências mais solitárias na vida de um empresário, porque no offline você já sabe quem você é. Você tem experiência, você tem história, já tem resultado. Mas quando você tenta vender o seu conhecimento online, parece que tudo desaparece. Ninguém comenta, ninguém responde, ninguém compra. E você começa a pensar o seguinte, cara, será que isso é pra mim mesmo? Não é coisa de criancinha, de jovenzinho, não de influencer? Se você já sentiu isso, esse vídeo é pra você com certeza absoluta. Porque hoje eu vou te mostrar por que essa solidão aparece e como sair dela sem desistir do digital. Eu trabalho com pessoas que já construíram valor real na vida profissional, empresários, especialistas, médicos, gente inteligente, sabe, madura, com bagagem real, gente de verdade. Mas quando chega a hora de ir para a internet, o que mais aparece não é a falta de conhecimento, sabe? É a mistura de insegurança, silêncio das pessoas que amam ela, uma certa confusão e a sensação de estar sozinho demais nessa jornada. E deixa eu te falar uma verdade dura sobre isso. Isso não significa que você está no caminho errado. A culpa não é sua. Porque na maioria das vezes significa só que você entrou num território novo, sem um mapa, sem estrutura, sem referência emocional. Inclusive, eu não tô tirando isso da minha cabeça não, tá bom? Eu tenho dezenas de mentorados e eu acredito que uns 90% já se sentiram assim como você. Muita gente acha que se sentir sozinho no digital é sinal de fraqueza. A maior parte das pessoas que tem muito conhecimento sente esse peso no começo. Por quê? Porque elas não estão só aprendendo a vender na internet, elas estão enfrentando tarefas mais profundas, um medo de se expor, um medo de não serem validados, um medo de parecer iniciantes de novo e um medo de descobrir que talvez o mercado online não reconheça o valor que elas acham que tem, não paga o preço que elas acham que vale. Então não. Você não está sozinho porque é incapaz não, tá bom? Você se sente sozinho porque você está atravessando uma transição de identidade que você não foi programado, nem eu nem você, para contar com isso. A gente não nasceu com a internet, a gente se fez durante a internet. Você se sente sozinho porque você está atravessando isso sem ter nenhum tipo de mapa. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 coisas basicamente. Por que começar no digital gera essa sensação de solidão, o erro que faz essa dor aumentar ainda mais e, obviamente, como construir um caminho que te dê direção, confiança e presença online. Te garanto que o problema não é aprender a postar. O problema é aprender a existir na internet sem se desconectar de quem você é. 3 motivos que fazem essa sensação aparecer e o primeiro é: no offline você já tinha uma identidade. No seu trabalho, no seu mercado, na sua profissão, você já sabia o seu lugar. As pessoas te conhecem por algo. Você dominava o ambiente que era seu. Você tinha leitura do jogo, do game. Mas no digital é diferente. Você entra num campo onde ninguém vê a sua trajetória. E isso gera uma dor silenciosa. Como alguém que construiu já tanto pode parecer tão insignificante, tão pequeno aqui? Entende onde que está machucando? Motivo 2, o começo no online é silencioso e não tem nenhuma palma para você. Essa parte ninguém romantiza, né? Bem, você posta e quase nada acontece. Você grava e parece que falou sozinho. Você tenta organizar uma mensagem, mas tudo soa confuso e sem clareza. E como o ser humano, eu e você, lê silêncio como rejeição, você começa a interpretar a ausência de resposta, até das pessoas que você ama, tá bom? Como ausência de valor. Só que isso é um erro. Silêncio no começo não quer dizer que você não tem valor, quer dizer apenas que você ainda não construiu clareza, constância e posicionamento. Você não está só criando conteúdo. Você está se expondo, isso não é fácil não, tá bom? Isso é um ponto muito profundo. Quando você decide vender o conhecimento que você tem online, da internet, você não está mais só publicando uma ideia. Você está dizendo ao mundo, oi, olha aqui para mim, eu acredito que eu sei que tenho valor. Olha, eu acredito que eu posso ensinar isso para você. Olha, eu acredito que alguém pode pagar por isso. Isso ativa medos
pesados, sabe? Medo do julgamento, da crítica, medo da família achar esquisito, estranho, medo de parecer vendedor demais. Poxa, isso aí com certeza você tem. Medo de prometer e não sustentar essa entrega. Eu tô tirando isso tudo aqui do que os meus alunos falam pra mim, tá bom? Não é da minha cabeça não, eu escuto isso literalmente todo dia. Então, essa solidão não vem só aí da internet, ela vem da vulnerabilidade que a internet provoca em você. Faz sentido? O maior erro de quem se sente sozinho ao começar no digital é exatamente esse aqui, ó. Tentar seguir o caminho de outra pessoa. Você vê alguém crescendo em seguidores e pensa: talvez eu tenha que falar igual, talvez eu tenha que aparecer desse jeitinho dele aí, ó. Talvez eu tenha que me encaixar nessa fórmula. E começa a tragédia, porque não é todo tipo de posicionamento que vai funcionar para você, na realidade nenhum vai funcionar, só o seu, e nenhum tipo de produto que só porque funciona para outra pessoa quer dizer que vai funcionar para você. Você se sente sozinho, você começa a se sentir deslocado, você produz conteúdo que não tem a sua voz. Você tenta caber num arquétipo que tem cheirinho de mentira, sacou? Repete uma estrutura que não combina com a sua essência. Resultado: não conecta com as pessoas, não sustenta, não gera confiança. E o pior de tudo, aumenta a sensação de ser uma fraude. Isso acaba com pessoas extremamente capazes quando elas se sentem como uma fraude. E aí vem um pensamento óbvio: esse eu não sou, esse personagem não tem nada a ver comigo, eu não quero isso, eu quero fugir desse teatro online. E quando o conteúdo não parece com você, a jornada fica muito mais solitária, porque agora você está longe do mercado e longe de si mesmo ao mesmo tempo. Vambora pro que resolve. É o seguinte: você não vence essa fase com motivaçãozinha, com frase de caminhão, tá bom? Você vende com uma estrutura que funciona. Eu quero te passar 3 movimentos que você deveria estar fazendo agora. Primeiro movimento: para de tentar vender conhecimento e começa a nomear a transformação. Muita gente trava porque fala sobre o que sabe. Isso não é importante. As pessoas querem saber e é o que elas compram, é transformação. As pessoas compram transformação. Então, em vez de pensar como é que eu mostro o que eu sei, como é que eu crio um curso, como é que eu crio um método, primeiro de tudo, entenda, tenha clareza: que problema eu resolvo? É isso que você tem que pensar. Que tipo de pessoa eu quero ajudar? Que mudança real eu consigo gerar? Quando isso fica nítido, você para de falar para o vazio, porque começa a falar com alguém específico, que está num momento específico. Isso já reduz muito essa sensação de solidão. Próximo movimento: entenda que a presença online não nasce de validação, nasce de posicionamento. Esse ponto é muito decisivo, porque não pode depender de curtida você para acreditar no que você faz. É uma métrica de vaidade e completamente errônea. Se você ficar falando de fofoca o dia inteiro, você vai ganhar um monte de curtida e não vai cair R$1 no teu bolso. Se você depender de retorno imediato, se isso for realmente importante para você, você vai acabar desistindo antes de amadurecer, antes de fato florescer essa verdadeira verdade que você tem dentro de você. Presença online forte nasce quando você define o seguinte: quem você quer atrair, que dor central você resolve, que promessa você sustenta e qual o caminho único que você oferece para a pessoa sair do ponto A e para o ponto B, que é o ponto do futuro desejável dela. Quando isso existe, você deixa de testar conteúdo e você começa a construir autoridade. Enquanto você pensar: cara, eu tô sozinho tentando crescer, você vai carregar um peso invariavelmente. Mas quando você muda a lente para: eu tô construindo uma nova fase da minha vida com intenção, aí o jogo muda. Você entende que o começo é silencioso, a insegurança faz parte, a clareza vem do caminho e a repetição constrói uma confiança verdadeira dentro de você. Você para de interpretar a jornada como uma rejeição, como algo ruim que dói e começa a enxergar como uma construção de quem você nasceu para ser. Então, se hoje você se sente sozinho para começar na internet e vender seu conhecimento, lembra do seguinte: você não está quebrado, você não está atrasado e você não está sentindo isso porque você não nasceu para esse jogo. Você está vivendo
algo completamente normal de quem entra num ambiente sem estrutura, numa nova Via Galáctica, entendeu? Num novo mundo. Hoje você viu aqui comigo nesse vídeo que a solidão vem de perda temporária de identidade. O silêncio do início não define o valor verdadeiro que você tem. E o pior erro é tentar crescer copiando um personagem que você não é. Esse é o caminho para uma depressão online que você vai ter se você fizer isso. Se você já comprou curso, já tentou várias coisas e não está conseguindo, simplesmente você sabe que precisa de uma ajuda de acompanhamento, eu posso te ajudar. Eu tenho uma consultoria online gratuita, vou colocar meus 20 anos em você, na sua situação, para criar um diagnóstico online e, além disso, eu também vou criar um plano de ação, ou seja, te falar o que você deveria fazer na prática, de forma personalizada para você conseguir se posicionar online, lucrar com seu conhecimento e conseguir alcançar a vida que você sonha ter. Eu tenho 2 vagas semanais, o link está aqui embaixo, se inscreve agora. E com relação a esse vídeo, se você não curtiu, né, pelo amor de Deus, curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui a gente só fala sobre esse assunto de se posicionar online e compartilha num grupo de WhatsApp com outras pessoas, outros empresários, médicos, terapeutas, enfim, pessoas que querem entrar na internet, mas que não sabem exatamente como. Tendo dúvidas, coloca aqui embaixo, comenta que eu mesmo vou responder. Estou deixando mais um vídeo aqui para você, completamente relacionado a esse aqui, que vai fazer muito sentido sobre o teu posicionamento e como você consegue alcançar isso. E eu quero que você assista ele agora. Fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.